No tempo da igreja na história da igreja, houveram vários momentos, na verdade, na história da igreja, em que a igreja sofreu com perseguição. Houveram não apenas momentos antigos, mas lugares diferentes, onde a perseguição, ela se tornou mais forte, mais cruel. Hoje ainda vivemos lugares onde a perseguição ao cristianismo, ele é real. Se você deseja saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você procure a lista de perseguição da Portas Abertas, Missão Portas Abertas. É assim mesmo que escreve, portasabertas.org, e você vai procurar ali o mapa da perseguição ao cristianismo. Anualmente eles lançam o mapa da perseguição, 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. E isso faz a gente lembrar daquilo que temos procurado fazer aqui, que é refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo como igreja, sobre como nós reagimos diante das nossas adversidades, dos nossos problemas, das nossas queixas. Temos para isso buscado olhar para Hebreus, a carta aos Hebreus, e através dessa carta, uma carta escrita para uma igreja que enfrentava dupla adversidade, se a gente puder usar essa expressão. A primeira adversidade, a perseguição aos cristãos da sua época. Não dependia de qual a sua origem. Se você fosse cristão, você seria perseguido pelo Império Romano, pelo Estado Romano. Mas estes aqui tinham uma segunda dose de adversidade. Eles, muito provavelmente por serem de origem judaica, ou seja, pessoas que se converteram ao cristianismo por reconhecerem na sua cultura judaica que Jesus era o Cristo prometido pelos antigos profetas. Eles então reconheciam Jesus como o Messias prometido para os judeus e pelos judeus. E isso fez com que eles também fossem perseguidos pela sua própria cultura. A maioria dos judeus não haviam reconhecido Jesus como seu Messias. Mas aqueles que reconheceram eram também perseguidos pelos judeus. Então agora você imagina um grupo de cristãos, de discípulos de Jesus, que por serem discípulos de Jesus, por seguirem a Jesus, eles eram perseguidos pelo Estado, e essa é uma perseguição que nem sempre é apenas de ferro e fogo. A espada, a cruz, a guilhotina, seja lá qual for o meio de levar à morte. Muitas vezes é o não poder fazer negócios. É muitas vezes ser explorado nos negócios. Por exemplo, ter que pagar mais imposto, pelo simples fato de ser cristão. Ou ser criado um imposto só para quem era cristão. Você é cristão, ou cobrar impostos legais e devidos só de quem era cristão. Quem não era o cristão, não, tudo bem, você não é cristão, tudo bem, é dos meus, tal, não precisa pagar isso aqui não. Você é cristão? Vai pagar e vai pagar tudo o que deve. Já que você quer ser justo, vocês não dizem por aí que vocês são justos? Então vão pagar tudo, IPTU, IPVA, e aí vai, né? Quem não é, dá-se um jeitinho, dá um cambalacho daqui, um outro dali, você não precisa pagar. Perseguição não apenas para se colocar na prisão, mas para não se colocar no emprego. É cristão? Aqui a gente não emprega cristão. Agora imagina isso também lá fora, toda essa pressão, mas dentro de casa, chegar em casa, o seu pai, a sua mãe, não lhe chamar mais de filho, e dizer: aqui você não mora mais. Imagina você chegar ali na vila, no bairro aonde você cresceu, e agora você vai chegando, as pessoas viram as costas para você e ninguém te ajuda mais. Ou pegam paus e pedras e te mandam embora dali, e dizem: daqui você não vive mais. E agora você tem para ir para um outro lugar, de gente que não te conhece, gente que não é família. Uma realidade para a qual Deus envia uma palavra.
A carta aos Hebreus é a palavra de Deus para os cristãos que estão sendo perseguidos pelo Império Romano e pelo judaísmo. E nessas várias instruções, essas várias orientações, e nós já vimos isso aqui alguns domingos, vimos que a palavra não é uma palavra, muitas vezes, a palavra que a gente às vezes gostaria de receber. Aquela palavra que no meio da adversidade diz assim, calma, fica tranquilo, vai passar, vai melhorar, olha, fica em paz, Deus vai vir, vai fazer justiça a seu favor, e tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir, que massageia o nosso ego e deixa a gente mais, aparentemente mais forte. A primeira palavra que nós ouvimos foi a palavra do, vocês têm um Deus, não se desviem. Presta atenção para não errar a direção. Foi a primeira palavra que a gente ouviu. A segunda palavra que ouvimos foi a palavra de que o descanso em Deus, o descanso dado por Deus, e o descanso no meio do vale da sombra da morte, ele é certo. Mas você está certo disso? Ou já perdeu a esperança? Você está certo de que o descanso eterno é garantido por Deus? Você está certo de que no meio da adversidade Deus provê alívio? Você está certo de que Ele é o teu descanso e você está descansando nele? Ou a ansiedade, os temores já começaram a tomar conta? E vimos no domingo passado de que o nosso cardápio não se justifica o fato de você estar enfrentando adversidade, enfrentando dificuldades, enfrentando perseguição, não justifica o fato de você não amadurecer, de você não crescer na fé, de você não desenvolver a sua fé. É preciso crescer. No cardápio do cristão tem que ter salada e tem que ter feijão. Hoje vamos ser desafiados como que diante de um espetáculo, e essa frase ela é muito comum, muito utilizada em espetáculos, abre-se as cortinas, o espetáculo inicia-se o espetáculo. Aquele ato de, num teatro, se abrir as cortinas significa que aquilo que foi preparado, aquela obra de arte, aquela peça de teatro, toda aquela produção, mega produção artística vai começar. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ir a um teatro, mas a gente que está esperando, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, eu já tive nas duas situações. E quando você está sentado aí, esperando aquele bate-papo, as luzes, e você vai dando a hora e você fica na expectativa do que está por trás da cortina. O que será que eles prepararam? O que será que eu vou ver? Quem está do outro lado da cortina, nos bastidores, fica imaginando, será que as pessoas vieram? Será que a minha família veio? Como será que eles vão ver? Como é que eles vão reagir? Qual será o impacto que vai produzir? Será que a gente vai conseguir ser bem sucedido? E esse momento é um momento que muitas vezes envolve muita expectativa. E quando a gente lê então, no capítulo 10 de Hebreus, os versos 19 a 21, diante essa proposta de visualizar as cortinas diante de nós, eu quero desafiar a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui nessa noite, e você que nos acompanha online, eu quero desafiar a você, primeiro a saber que as cortinas já foram abertas. E que cortinas abertas é sinal para avançar. Diferente de um espetáculo, as cortinas abertas é como numa corrida de automobilismo, uma corrida de Fórmula 1. É como o sinal verde que acendeu. E agora é hora de meter o pé no acelerador e avançar. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo.
Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e pleno de confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Abre-se a cortina, avancemos. Veja que para um contexto de uma igreja que sofre perseguição externa e interna, mais uma vez, agora a palavra de Deus não é uma palavra para massagear egos, mas sim é uma palavra de exortação e uma palavra desafiadora. Jesus preparou, abriu o caminho, um caminho novo e vivo, que estava sob uma cortina. Havia uma cortina entre Deus e o povo. Era isso que representava desde o tabernáculo. Para você que talvez não esteja familiarizado com essa expressão, vinda lá do Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, e o povo então vai para o deserto, e ali recebe de Deus as leis dadas por Moisés, tão conhecidas como as leis de Moisés. Ali havia uma instrução para que o povo de Deus criasse, construísse uma tenda, aonde nesta tenda pudesse ser realizados as grandes celebrações e os grandes momentos do relacionamento entre este povo libertado por Deus e o seu Deus. Era uma espécie de símbolo de que aquele povo tinha um Deus. Por isso, uma tenda. Por isso, uma espécie de templo móvel. Porque os deuses recebiam templos, catedrais e construções. Então, no imaginário do povo e de todos os povos, um templo simboliza e significa que há um Deus, ou vários. Mas para Israel, um só é Deus. E ali então há um tabernáculo, um templo móvel. Mas lá dentro deste templo, desse tabernáculo, dessa tenda, havia um espaço reservado para aqueles que representavam o povo, ou apresentavam o povo para Deus, porque o próprio povo mesmo, como pecadores que eram, não poderiam simplesmente chegar diante de Deus e se apresentar. Era preciso passar por um filtro, para que não houvesse banalização do sagrado. Então, Deus estabelece homens, sacerdotes, que fizessem essa mediação, aonde eles prestavam culto e pedido de perdão pelos seus próprios pecados, para que então pudessem fazer o mesmo pelos seus irmãos e suas irmãs. E ali então, naquele lugar, dentro daquele tabernáculo, eles faziam esses momentos de pedido de perdão, de entrega de ofertas, de culto. Mas ainda havia um outro lugar, conhecido pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, como lugar santíssimo. Ali, todos os sacerdotes não podiam entrar. Ali apenas um sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para prestar uma oferta, um sacrifício, que pedia perdão pelo seu pecado e pelo pecado de todo o povo. Ali naquele lugar estavam as tábuas da lei, estava uma arca, um grande baú, onde as tábuas que Moisés trouxe, escritas pelo Deus de Deus, estavam guardadas, e ali havia uma grande representação dizendo: se essa arca está aqui, é porque Deus está aqui. A presença de Deus era representada por aquele lugar, o santíssimo lugar, o santo dos santos. É este símbolo
é este pano de fundo que nos ensina que havia até aqui uma cortina entre Deus e o povo. Afinal de contas, havia de verdade dentro do tabernáculo uma cortina que separava o santo dos santos do restante do templo, do restante do tabernáculo. Para aqueles que amam a escola bíblica e são exímios estudantes da Bíblia, vão se lembrar que quando Jesus Cristo morre, lá na cruz do Calvário, lá no templo em Jerusalém, agora não mais um templo móvel, agora o templo, quando ele morre, o véu é rasgado, de cima a baixo. E os sacerdotes e o sumo sacerdote que estavam lá no templo, quando viram isso, se desesperaram. E muitos deles se perguntaram, não era mesmo este o Messias? O Cristo prometido? Porque o véu se rasgou. Simbolismos de uma cultura judaica, que talvez para muitos de nós brasileiros, e pouco familiarizados com o texto bíblico, consigamos entender com profundidade. Mas se você puder memorizar pelo menos algo do que aqui compartilhei, tentando dar o pano de fundo do que esse texto está dizendo, é você entender que havia um templo, neste templo havia um lugar, aonde se representava a presença de Deus, e ele tinha uma cortina, aonde dizia claramente, aqui para dentro não é todo mundo que entra, vocês estão para lá, Deus está para cá, só entra quem eu autorizo. Havia uma cortina entre Deus e o povo. E aqueles que receberam essa carta, cristãos que eram de origem judaica, que conheciam muito bem essa história, mas que agora viviam por causa de Jesus, a perseguição dos judeus e a perseguição dos romanos, estes talvez estivessem sendo tentados a olhar para a sua vida, olhar para as suas dificuldades e talvez se perguntar, será que tudo isso não está acontecendo comigo porque Deus está lá e eu estou aqui? Porque parece a impressão que dá que quando a gente está no meio da adversidade, a coisa está difícil, a impressão que a gente dá é que Deus não está com a gente não. A impressão que dá é que, e muitas vezes a gente ora mesmo, muitas vezes a gente até vem para o lugar sagrado, e a gente cultua e tudo, mas a impressão que a gente está é que Deus está lá, e a gente está aqui no meio do negócio e Deus está lá. Há um episódio no relacionamento de Jesus com os seus discípulos, Jesus manda 2 episódios que ajudam a gente a entender isso que a gente está sentindo, que muito provavelmente aqueles que receberam essa carta sentiam também, e o porquê que Deus dá essa palavra a eles, e porquê que Ele dá essa palavra para a gente nessa noite. A primeira delas é quando Jesus manda os discípulos irem de barco, entra no barco aí, atravessa que eu vou orar e encontro com vocês do outro lado, e eles entram. E lá pelo meio da viagem, já escura a noite, eles veem um vulto sobre as águas, e alguém grita, é um fantasma! E o pânico toma conta, porque de fato estava vindo alguém, não era coisa de miragem, não era um faz de conta, não era uma ilusão de ótica, de fato estava vindo alguém sobre a água, em direção ao barco onde eles estavam. Bom, a palavra que provavelmente eu e vocês dizemos, cara, isso é um fantasma, uma assombração. E então ouvem a voz de Jesus dizendo, não temam, sou eu. Pedro reconhece a voz de Jesus e fala assim, mestre, é o Senhor? Se for o Senhor, então manda eu ir sobre as águas. E Jesus fala, então vem, pode vir, Pedrão. Pedro então coloca o pé sobre a água e ele percebe que não afunda, e bota o outro e percebe que não afunda, e eles então percebem que não tinha nada de fantasma, era Jesus Todo-Poderoso. E Pedro vai em direção a Jesus, mas naquele caminho, o texto bíblico não diz qual era a distância, mas diz que naquela caminhada sobre as águas, Pedro sente o vento, Pedro olha para a agitação das águas,
E nessa hora ele começa a afundar. Outro episódio, agora Jesus está no barco com eles. Eles estão atravessando o mar. E uma grande tempestade vem sobre eles. E é tão grande que eles começam a ter muita certeza de que eles não passariam daquela noite. Eles iam morrer. E eles começam então a se desesperar. Eles vão e olham lá no porãozinho do barco e vê Jesus dormindo. E eles então, como certamente nós faríamos o mesmo, diz: mas Senhor, o Senhor está dormindo aí? O Senhor não vai fazer nada? A gente está a ponto de morrer, muitas águas vão nos afundar e o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai continuar dormindo. Jesus desperta do sono, olha para ele e diz assim: crente bule mesmo, né? É pouca fé mesmo, né, irmãos? Ele olha para a tempestade, apazigua a tempestade, manda a tempestade apaziguar. E eles então olham e dizem: quem é esse? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Perseguição dos judeus, dentro de casa, na família, perseguição dos romanos, no estado, no comércio, na escola, no meio de tanta perseguição, a palavra de Deus para eles é: havia uma cortina, mas ela não existe mais. Havia de verdade uma cortina entre o povo e Deus, mas ela não existe mais. Deus não está longe para que não ouça. Deus não está longe para que não intervenha. Deus não está longe para que você se sinta abandonado, ainda que você esteja no vale da sombra da morte. Havia de verdade uma cortina que separava o povo de Deus, mas Jesus Cristo rasgou esta cortina, e o autor de Hebreus vai dizer: Ele fez o seu próprio corpo ser essa cortina, de maneira que agora, você e eu, não se esqueça que nós temos livre acesso a Deus. A presença de Deus já foi descortinada, uma vez que essa cortina foi rasgada, esse véu foi rasgado. A segunda verdade diante disso é que a presença de Deus já foi descortinada. O que significa dizer que muitas vezes aquilo que está por trás da cortina, a gente fica curioso para saber o que é que tem lá. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo também para aqueles irmãos, aquelas irmãs e para nós nessa noite, de que a muita perseguição, as muitas dificuldades, elas não são suficientes para obscurecer, impedir que você veja, impedir que você conheça, impedir que você saiba o que está do outro lado. Talvez você não tenha muita familiaridade mesmo com as Escrituras, talvez você não tenha muita familiaridade mesmo com a história judaica, descrita no Antigo Testamento, para ajudar a entender o pano de fundo do que os hebreus estavam ouvindo nessa carta. Mas eu preciso dizer a você que isso não é impedimento para você conhecer Deus. Assim como o acesso a Deus, ele foi pavimentado e oportunizado em Jesus Cristo, o conhecimento de Deus também está acessível. Quando o autor de Hebreus diz que Jesus abriu um caminho novo e vivo, ele está dizendo que eu e você, para mim e para você, para a humanidade, o conhecimento de Deus foi descortinado. Especialmente porque você tem o fiel registro da revelação de Deus nas suas mãos. Aqueles irmãos tinham o testemunho dos apóstolos. Aqueles irmãos tinham os escritos apostólicos, eles tinham os evangelhos, eles tinham os escritos do Antigo Testamento, eles tinham a palavra na mão deles, as testemunhas vivas, oculares daqueles que andaram com Jesus. Aqueles que andaram com os que andaram com Jesus, eles tinham a oportunidade de ir até eles e perguntar, e conhecer, e saber sobre Jesus. Há um episódio muito interessante a respeito de um judeu
profeta que estava preso a ponto de perder a cabeça por causa da palavra de Deus. Seu nome era João Batista. João Batista estava preso porque havia condenado ou denunciado o governador por causa da sua imoralidade. Uma vida imoral. João Batista denuncia e diz para eles: você é um governador, você está aí porque Deus lhe colocou para governar o povo e não para usar isto como pretexto para as suas imoralidades. Por causa disso, João foi parar na prisão, e lá na prisão, João pede os seus discípulos, na verdade, seus amigos, para ir até Jesus e perguntar: Jesus, o Senhor é aquele mesmo que haveria de vir? Eu vou morrer, mas eu quero saber se eu morri por uma causa justa. Eu quero saber se minha vida não foi em vão. Eu quero ter certeza agora, no meio aqui dessa prisão injusta, eu quero ter certeza de que ela é injusta, mas a minha vida foi justificada, a minha vida está guardada. Jesus olha para os amigos de João e diz assim: vai lá e diz para ele: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os endemoniados são libertos, e aos pobres é pregada a boa nova do Evangelho. Sabe o que significa isso, queridos? Que mesmo lá, João na prisão, no momento em que as convicções foram questionadas, aonde a dureza da dor, da angústia e da dificuldade tão real coloca em xeque se aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, aquilo pelo qual a gente levou a vida inteira, se valeu a pena. Jesus envia a resposta a João com fatos concretos, dizendo para ele: valeu a pena. A palavra de Deus aos Hebreus é uma palavra que diz: a presença de Deus já foi descortinada. Abra a sua Bíblia, mais do que no Salmo 91, mais do que no Salmo 93. Leia do Gênesis ao Apocalipse, conheça o teu Deus. Pratique a palavra e experimente Deus, porque Ele já está acessível. Na terceira lição que aprendemos com esta carta aos Hebreus, no capítulo 10, é de que havia uma cortina entre Deus e o povo, mas essa cortina foi rasgada, que a presença de Deus já foi descortinada, é possível conhecer Deus, mas o acesso à presença de Deus foi aberto. O acesso. Houve um tempo na história da igreja cristã, e nós somos herdeiros deste tempo, em que os templos, eles eram abertos, normalmente 24 horas ficavam abertos. E não me refiro ao Brasil, o Brasil já é herdeiro dessa prática, mas houve um tempo em que o templo, a semelhança do que era no Antigo Testamento, representava a presença de Deus, ou um lugar aonde se podia encontrar Deus. E nesse sentido, o templo era mantido aberto 24 horas, porque independente de quem você fosse, em que situação você estivesse, se você quisesse procurar a Deus, bastava procurar um templo cristão, e você entraria lá, e lá você teria a oportunidade de encontrar Deus. Nós estamos perdendo isso. E alguns aqui vão se lembrar, no interior, em alguns interiores do Brasil, ainda se preserva isso, aonde entrar num templo para roubar, ou alguém que está foragido, por exemplo, ou fugindo de uma situação, se ele entra no templo, ele sabe que está protegido. Havia um tempo em que isso era muito forte. Isso isso representava uma ideia. A ideia de que havia um lugar aonde eu poderia encontrar Deus e ali ser protegido. A ideia de que ali, se eu estivesse angustiado,
e eu entrasse, dobrasse o meu joelho, ali eu sentiria a presença de Deus. Hoje, muitos de nós ainda procuram o templo como um lugar para sentir a presença de Deus. Isso causou, ao longo do tempo, com a perda do entendimento e apenas com a prática disso, uma religiosidade extremamente vazia. De maneira que se o culto aqui não for tão atrativo, e esse lugar não for tão legal, então eu saio daqui e vou procurar outro. Afinal de contas, aqui eu não estou sentindo mais Deus. Eu preciso dizer a você nessa noite, como Deus mandou escrever aos Hebreus, de que ainda que você estivesse como João Batista, preso, ainda que você estivesse como os discípulos, no alto do mar, no meio de uma tempestade, seja qual for o lugar e a circunstância, eu preciso dizer a você que o acesso à presença de Deus está aberto por causa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, não por causa do templo, não por causa do lugar. Houve um diálogo de Jesus com uma mulher que não era uma judia, para muitos não era uma judia legítima, ela era uma samaritana. E ao conversar com aquela mulher samaritana, uma das perguntas para aquela mulher foi: bom, vocês judeus dizem que o lugar certo para adorar é lá no templo em Jerusalém. Pois bem, minha família e o meu povo diz que o lugar certo para adorar é lá no Monte Gerizim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Jesus Cristo disse: mulher, uma verdade eu lhe digo, nem aqui e nem lá, porque Deus é Espírito, e Ele procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, nessa noite, nós ouvimos, como os hebreus ouviram na leitura dessa carta, que o acesso à presença de Deus está aberto. Ao ponto de Jesus dizer aos discípulos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, não se trata de vir ao templo para buscar a presença de Deus, não se trata de ir a um lugar religioso para encontrar Deus, se trata de você entender que a presença de Deus está disponível, ao alcance, acessível. Pois bem, diante de todas essas grandes verdades aprendidas através de Hebreus capítulo 10, do 19 ao 22, nós precisamos responder, nós iremos responder a palavra de Deus, de uma maneira ou de outra, seja com o nosso silêncio, seja com a nossa incredulidade, seja com o nosso mesmismo, seja com o que meus pais diziam, e muitos aqui ouviram isso, aquele famoso entrou por um lado e saiu pelo outro, e alguns dizem nem entrou. Com a sua indiferença, você vai responder a essa palavra, mas você pode responder a essa palavra com atitudes diferentes, com mudança de comportamento. E o primeiro comportamento, a primeira atitude que eu quero propor aos irmãos diante dessas verdades de que havia sim uma cortina entre Deus e o povo, entre Deus e aqueles que desejam cultuá-lo, mas essa cortina foi rasgada. Há sim a oportunidade de estarmos na presença de Deus. Essa presença de Deus foi descortinada. Não há mais uma cortina que te impeça de estar na presença de Deus, e de que o acesso a essa presença, ela é aberto, livre. Você tem acesso à presença de Deus. Já disse algumas vezes aqui, repito hoje, Deus não se ofende com a sua sinceridade. Deus prefere muito mais um coração quebrantado do que mãos cheias de oferendas. Disse isso no Antigo Testamento e repetiu no Novo. Obedecer é melhor que sacrificar. Pois bem,
diante dessas verdades da palavra de Deus? A primeira resposta que eu quero convidar você a dar diante disso é avançar. Se levantar e avançar, porque a esperança não falha. Diz o verso 23, diante de tudo isso, meus irmãos, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e querida igreja, nós precisamos avançar. Não se trata de ficar parado, esperando em berço esplêndido, dias melhores chegarem. Não se trata da gente ficar esperando Jesus aparecer no céu e voltar. Se trata de eu e você avançarmos. Eu preciso te lembrar as palavras de Jesus quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz uma afirmação, como o próprio Jesus vai dizer que não foi ele, Pedro, quem entendeu, mas foi o próprio Deus quem deu a Pedro, o próprio Pai quem disse a Pedro, quando Jesus olha para os discípulos e diz: todo mundo está dizendo isso aí a meu respeito, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Pois eu te digo, Pedro, sobre esta tua afirmação, sobre este princípio que é como uma rocha, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Por muitos anos, o entendimento desse texto é de que a igreja deveria construir um templo e encher este templo e colocar como que portas reforçadas nesse lugar, proteger muito bem quem está lá dentro, porque lá dentro o inferno não vai entrar. Afinal de contas, Jesus disse isso, mas não foi o que Jesus disse. Jesus não disse para a gente construir um templo, Jesus não disse para a gente se unir como uma igreja e se colocar dentro de uma bolha, dentro de um castelo, dentro de um monastério e se proteger até o último dia, porque naquele último dia Ele virá e vai nos dar um novo céu, uma nova terra. Jesus nunca disse isso. O que Ele disse foi: Pedro, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quem tem porta é o inferno, não é a igreja. As portas do inferno, quem tem porta é o inferno que tranca as pessoas, é o inferno que coloca a barreira entre as pessoas, é o inferno que coloca a separação entre as pessoas, é o inferno que vai fazendo casinhas, e a gente não consegue, como num labirinto, abrir porta, fechar porta, a gente cansa, porque a gente não consegue encontrar. Quem faz isso é o inferno, mas Jesus disse que a igreja prevaleceria sobre as portas do inferno. Jesus está dizendo para a igreja: avança, porque porta nenhuma do inferno é capaz de prevalecer contra a minha igreja. Então, meus amados irmãos, a igreja está sendo perseguida por Roma, a igreja está sendo perseguida pela sua família. Avança, porque não tem perseguição que consegue prevalecer contra a igreja. Mas é para a gente avançar. Não é para a gente ficar esperando os anjos virem e quebrar as portas. É para a gente entrar, é para a gente avançar. Se você continuar sentado, em berço esplêndido, você está respondendo a palavra de Deus, mas não respondendo obedientemente. Obedientemente é: levanta e avança, porque as portas do inferno não prevalecerão. A segunda resposta prática diante dessas verdades incontestáveis, de que a cortina entre Deus e nós foi rasgada, de que a presença de Deus, ela está disponível e está descortinada, e o acesso à presença de Deus está aberto, é que eu e você precisamos avançar, praticando o amor cheio de boas obras. Verso 24 diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Presta bem atenção nisso. Como que uma igreja perseguida, como que uma igreja cheia de problema é desafiada a praticar o amor e as boas obras. Percebe que é um chamado para avançar? Não é um chamado para ficar na autocomiseração. Ó céus, ó vida, ó lua, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo eu. É hora de você se levantar
Você parar de olhar para os seus problemas, parar de olhar para o seu umbigo, parar de olhar para as suas mazelas e olhar para o autor e consumador da sua fé. Uma vez que a esperança não falha, porque ela é Jesus, eu e você estamos sendo desafiados a levantar e avançar, e isso significa praticar o amor. Qual foi o último ato de amor que você praticou? Qual foi a última boa obra que você realizou? Há um mito, por causa da nossa origem cristã no Brasil, que sempre utilizou a ideia das boas obras como meio para a salvação, e nós como cristãos evangélicos sabemos que a salvação não vem pela prática das boas obras, como diz Efésios 2:8, é pela graça que somos salvos, não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Muitas vezes nós caímos no outro extremo, nós não praticamos boas obras, afinal de contas elas não salvam, mas não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que a palavra de Deus disse. É verdade, nenhum de nós deve praticar boas obras para ser salvo, porque isso não vai salvar ninguém, mas uma vez salvo, precisamos praticar boas obras. Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, então pratiquem suas boas obras de tal forma que o mundo veja, glorifique a Deus que está nos céus. Qual foi a última vez que você se levantou para praticar uma boa obra? Em que tipo de boa obra você está empreendido agora? Percebe? Que tipo de resposta estamos dando? Nós temos liberdade, livre acesso à presença do Pai. Nós temos conhecimento e liberdade para conhecer a Deus. Não tem mais separação entre você e Deus. Mas quais são as respostas que você tem dado? Tudo isso não é para ficarmos sentados desfrutando da presença de Deus. Tudo isso não é para ficarmos aqui nos enchendo de conhecimento metafísico, filosófico, estéril. Tudo isso é para avançarmos praticando boas obras. Está cheio de gente aí fora precisando das mãos de Deus. Está cheio de gente aí fora precisando de uma palavra de Deus, de ouvir Deus. Está cheio de gente aí fora achando que não tem mais oportunidade nem vida. Nós somos o corpo de Cristo, o que significa dizer que você é a mão de Deus, você são os pés de Deus, você é a boca de Deus, você é o corpo de Cristo no mundo. Avance, pratique boas obras, faça o que é bom. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o que é certo, sabe o que fazer o que é bom e não faz, isso comete pecado. Quais são as boas obras que você tem envolvido? Está esperando o ministério da igreja coordenar tudo para você? Está esperando a igreja fazer, um pequeno grupo da igreja faz e você só paga? O nome disso é terceirização. Não é oferta e nem dízimo. Quais são os ministérios, o que você está fazendo, que sinaliza de que você é salvo, de que você está na presença de Deus, de que você tem conhecimento de Deus, de que você e Deus estão em relacionamento? Suas boas obras. É hora de arregaçarmos as mangas e avançarmos sobre o inferno, avançarmos em direção aos pobres, avançarmos em direção aos marginalizados, avançarmos em direção àqueles que estão sem Deus, avançarmos em direção àqueles que estão aflitos e exaustos como ovelhas sem pastor. Eu e você estamos sendo chamados para avançar e praticar o amor cheio de boas obras. A última resposta que podemos dar, e que eu creio que devemos dar, diante da certeza de que não há mais separação entre nós e Deus, diante da verdade de que a presença e o conhecimento de Deus estão acessíveis e disponíveis, e diante da certeza de que o acesso à presença de Deus é livre, é de que devemos continuar unidos e reunidos. Leia comigo o verso 25. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos de nos reunir. É hora de avançarmos, irmãos. Diante das adversidades, da perseguição, do sentimento de que Deus nos abandonou, a primeira coisa que a gente faz é abandonar os irmãos, abandonar a igreja, abandonar Deus. Mas a palavra do Senhor diz
que não há cortina, não há barreira entre você e Deus. Seus problemas, suas mazelas, suas dificuldades, a perseguição que você enfrenta não é uma barreira entre você e Deus. Não impede o teu Deus de continuar contigo, não impede. Conhecimento de Deus está disponível, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, você pode conhecer o Senhor. Jó conheceu a Deus exatamente quando ele perdeu os filhos, os bens, a família, a saúde. Foi ali que Jó conheceu a Deus. Porque o conhecimento de Deus está descortinado, está disponível e acessível. Lembro de uma amiga nossa, Carla Fernanda, foi ao Haiti algumas vezes, e ela sempre usava uma frase, e que a gente passou a usar para a nossa vida: como eu posso aprender do amor de Deus no meio disso. Quando a coisa apertava, ela lembrava da frase: como é que eu posso aprender do amor de Deus sobre tudo isso, no meio de tudo isso? Porque o conhecimento de Deus está acessível. E porque você está na presença do Senhor. Quer você faça a sua cama no mais profundo dos abismos, quer você more no mais alto da montanha, ali Deus está. Se você sabe disso, se você crê nisso, então é hora de você avançar. E ao invés de se isolar, de se manter afastado, é hora de você se unir àqueles que pertencem a Deus, como você. É isso que o autor de Hebreus diz. Eles estão lá sendo perseguidos pelos romanos, perseguidos pelos judeus, estão enfrentando adversidades, mas a palavra de Deus diz: não deixe de se reunir com seus irmãos. Veja, isso não é uma tendência natural nossa. Quando a coisa aperta, hoje eu não estou muito animado, hoje eu não estou muito afim, está tão difícil. Para de comiseração, de autopiedade. Levanta a tua cabeça, olha para o teu Deus, para o autor e consumador da sua fé, que não abriu mão, mesmo ali no vale, mesmo ali no Calvário, Cristo se manteve firme. Olha para o teu Senhor e avança. Jesus foi abandonado pelos 12, mas Ele não abandonou os 12. Ressurreto dentre os mortos, Ele olha para as mulheres e diz: fala para Pedro, aquele traidor, aquele pecador miserável, e fala para os meus irmãos lá também, tudo de farinha do mesmo saco, que eu quero estar com eles. Não olha para Pedro não, irmãos, não olha para André, não olha para Maria, nem para João, olha para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olha para Jesus, e quando você olha para Jesus, você tem que vir para cá. Tem que estar aqui com teus irmãos, porque foi isso que Ele nos ensinou. E a palavra de Deus diz: está difícil, está apertado, mas não deixa de se reunir. É por isso, queridos, que as igrejas cristãs, mesmo nos dias de hoje, nos países que mais oferecem perseguição, eles encontram os lugares mais inóspitos para se reunir, porque isso é resposta à verdade de que a presença de Deus não pode ser limitada por nenhuma adversidade. E se não Deus está entre nós, então nada pode nos impedir de estarmos juntos. Seus problemas não podem te impedir de estar com a tua igreja. A perseguição que você enfrenta não vai te impedir de estar com a sua igreja. Avance. Avancemos, irmãos, continuemos unidos e reunidos. Não esqueçamos da oração de Jesus em João 17, quando Jesus disse ao Pai: Pai, que eles sejam um, como eu e ti somos um. Porque se eles forem um, como nós somos um, o mundo saberá que tu me enviaste. A nossa unidade é uma unidade missionária. A nossa unidade é uma unidade que revela ao mundo de que há um Deus no céu, cujo a cortina foi rasgada, o conhecimento está acessível e a presença está liberada. Então, quando nós estamos unidos e reunidos, nós dizemos para aqueles que estão sem esperança que ainda há esperança. Dizemos para aqueles que estão longe de Deus que é possível estar na presença de Deus, porque se gente como a gente pode estar, eles também podem. Avancemos,
A esperança não falha. Avancemos, pratiquemos o amor cheio de boas obras. Avancemos, unidos e reunidos. E assim, queridos, continuaremos a dar muita glória para o nome de Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar orando nessa hora. Mas eu quero desafiar você que durante a canção que vamos orar, a oração que vamos cantar, eu quero desafiar você a pensar que resposta você vai dar diante da verdade de que você pode estar na presença de Deus. Que resposta você está dando para a certeza de que você pode conhecer a Deus e conhece a Deus? Que resposta você tem dado ao fato de você poder ir à presença de Deus e andar com Ele? Meu desejo é que a gente saia daqui dessa noite cheios de ânimo para avançar. Avançar sobre as portas do inferno, seja elas quais forem, que se apresentarem diante de nós, porque a esperança da gente não falha, ela é Jesus. Avançar praticando as boas obras, coisas pequenas e coisas grandes, que glorificam o nosso Pai que está nos céus. Avançar, unidos e reunidos, porque isso anuncia para o mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus.